Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. A primeira leitura de hoje é do início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Início, muito obrigado. É o início mesmo dos Atos dos Apóstolos. E começa assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Então o escritor está referindo a um outro livro dele. Quem está escrevendo este livro? É São Lucas. São Lucas que escreveu o evangelho dele, onde ele conta a vida de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, e depois ele sente a necessidade de mostrar, de contar a continuação desta vida, que é a vida da Santa Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo continua vivendo entre nós na Santa Igreja, e por isso ele escreve os Atos dos Apóstolos. Então ele diz: no meu primeiro livro, Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, etc, etc. E aí ele nos dá um relato da sua ascensão. Porque a festa da ascensão, São Mateus não conta. Ele não entra em detalhes. E como nós estamos no ano A, no ano de São Mateus, o evangelho de hoje, que é extraído de São Mateus, não tem o relato da ascensão. Este fato que se dá no evangelho de hoje, capítulo 28 de São Mateus, é uma outra aparição de nosso Senhor Jesus Cristo entre o período da ressurreição e a ascensão. E por isso se dá em Galileia. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscita, ele manda os apóstolos irem para Galileia, e ele aparece muitas vezes para eles na Galileia, como aliás São Lucas vai dizer aqui. Foi a eles, os apóstolos, que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão com numerosas provas. Depois da ressurreição, Nosso Senhor apareceu muitas vezes, numerosas provas, para mostrar que ele estava ressurreto. E um destes está aqui no Evangelho de São Mateus, que se dá na Galileia. Nosso Senhor indica para eles vão até o monte indicado por Nosso Senhor. Veja que bonito. Nosso Senhor aparece num monte, para mostrar o quê? Que ele veio para elevar os homens, que ele triunfou. Ele não aparece num vale, num buraco escuro, não, no alto de uma monte. E na Galileia, porque ele não quis aparecer em Jerusalém? Para mostrar que ele havia mudado, aperfeiçoado o culto antigo. O culto antigo se dava no templo. Havia só um único templo em Jerusalém. Para o resto da Judeia havia sinagogas. E no templo se emulava o Cordeiro Pascal, que era uma figura de nosso Jesus Cristo. Agora não, o culto é devido a ele, o homem-deus, que é o verdadeiro Cordeiro que morreu e ressuscitou. E por isso ele não quis ligar isto a um lugar. Por quê? Porque ele, o homem-deus, triunfa sobre a face da terra inteira. Então ele aparece a eles na Galileia. E ao verem o Senhor, eles prostraram-se, porque eles tinham passado pela paixão, e agora viram Nosso Senhor ressuscitado aqui, lá, acolá, foram sendo confirmados na fé de que Ele ressuscitou de fato, de que triunfou de fato. E estão já começando a reconhecer a divindade dEle, mas assim, sem nenhuma sombra, prostraram-se, gesto que significa adoração. E Jesus começou a falar, Jesus aproximou-se e falar: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Por que toda a autoridade? Ele é Deus, ele já tinha toda a autoridade no céu e na terra. Mas enquanto homem, enquanto na natureza humana dele, ou seja, ele tem isso não só por natureza, mas por conquista. Ele conquistou toda a autoridade pela paixão dele. Como todos os homens eram escravos do pecado e da morte, quando ele nos libertou pelo sangue infinitamente precioso dele, e infinitamente precioso porque ele é o homem-deus, como ele deu o sangue dele para redimir os homens, ele conquistou esta glória para si, enquanto homem também. Então toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos meus todos os povos. Aí está a missão da igreja. A missão da igreja é continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo e levar a salvação a todos.
Por isso, inclusive, apareceu em Galileia, mostrando a universalidade da missão dele. Batizando-os, em missão da igreja, batizar todos os povos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bonito, um só nome, 3 pessoas. Já está o mistério da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar tudo que eu vos ensinei, que eu vos ordenei. Então, é missão da igreja trazer todos os povos a nosso Senhor Jesus Cristo e fazer com que eles vivem inteiramente dentro da trilha, dentro da vocação cristã. Inteiramente, tudo. Agora vamos voltar a nossa atenção um pouquinho para os Atos dos Apóstolos. E este fato do Evangelho e outros tantos, numerosas provas, como diz São Lucas, fizeram com que os apóstolos foram mudando de mentalidade. Eles saíram de uma mentalidade derrotista, humana. Eles ficaram apavorados com a paixão. De tal maneira que no dia da ressurreição, nós vimos isto 40 dias atrás, eles não acreditaram na ressurreição. Apareceu as santas mulheres, os apóstolos falaram, essas mulheres aí, não sei. Apareceu os outros 2 irmãos, não sei quando. O túmulo está vazio, o túmulo está vazio, sei lá. Um depois do outro, levou tempo, eram cabeças duras. Mais ou menos. É que acreditar na ressurreição, que um homem se ressuscitou, é forte. E eles foram mudando de mentalidade. Aqui mesmo São Mateus diz, voltando ao Evangelho, quando viram Jesus, prostraram-se, etc., ainda assim alguns duvidaram. Ainda estamos neste período de 40 dias em que ainda estão... Depois de 40 dias, a mentalidade deles está mudada por inteiro. E eles estão cientes, conscientes, compenetrados de que nosso Jesus Cristo é o triunfador sobre tudo. Eles viram ele ressuscitado aqui, lá, acolá, comendo peixe, mostrando que é o mesmo corpo dele, fazendo isto, fazendo aquilo. E eles estão sentindo a graça, agindo nas almas deles, chamando a eles a uma vocação grandiosa. Eles sentem, como eles sentiam antes da paixão, que ele ia triunfar. Só que agora, depois da paixão e a ressurreição, aquilo está como que marcado com fogo nas almas deles. Este homem-deus é feito para triunfar. Ele não pode ser derrotado. O reino dele virá. Só que neste momento ainda tem uma visualização humana. Então eles perguntam para ele, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ai, os apóstolos, faltava o último passo. Eles estavam colocando toda aquela visualização de glória, de triunfo, em padrões humanos, com critérios humanos, tão falhos. Estavam querendo o quê? Derrotar o Sinédrio que tinha matado nosso Jesus Cristo e reinar em Israel? Estavam querendo o quê? Que o César convertesse e ficasse um império romano assim, mais ou menos? Não, e muito pouco. Nosso Senhor acabou de dizer, nós vimos o Evangelho, para todos os povos. A vitória de nosso Jesus Cristo é para todos os povos, todos os tempos. E eles estavam limitando enormemente a vitória de nosso Jesus Cristo por critérios humanos. Mas veja que a resposta de nosso Senhor. Ele não diz não. Senhor, e agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele não diz, não cai em cima deles, não. Ele diz, não vos cabe saber os tempos e os momentos. Isto quer dizer que em certo momento a Santa Igreja vai de fato triunfar sobre toda a face da terra. Não é possível que nosso Senhor Jesus Cristo mandou os apóstolos para batizar todos os povos e todos os povos não recebem o batismo. A Índia, por exemplo, o meu país, ainda hoje o número de cristãos é 2%. E aliás está diminuindo, porque no século XIX e início do XX foi o momento das grandes expansões da igreja. De uns 50 anos para cá, a igreja só tem perdido terreno em todos os países. Não é possível que nosso triunfo sobre tudo e a igreja sai derrotada. Não. Há um momento, está aqui, não vos cabe saber os tempos e momentos que o Pai determinou como sua própria autoridade. Há um momento determinado pela autoridade divina, em que esse triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá nas almas, vai se refletir na sociedade temporal. E o tudo, ensinar-vos tudo que vos ordenei, vai acontecer que as leis da sociedade, os modos de ser, os modos de conviver, os modos de
relacionar-se entre os homens, vai tudo ser um reflexo do triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas porque primeiro Ele vai triunfar nas almas de uma maneira completa, não apenas parcialmente. Houve uma época, o Papa Leão XIII diz isto, na sua encíclica Immortali Dei, houve uma época em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Mas isto era reduzido ao mundo conhecido da época. Era a Europa, da Idade Média. De fato, o trato era muito mais suave. Aí surgiram as catedrais, as universidades, os hospitais, isto, aquilo. Mas aquilo é nada, nada. Tem que triunfar sobre a face da terra. E tem que triunfar numa profundidade, com uma amplitude que nunca houve. Porque a Idade Média, em geral, foi uma época de graça. Mas ainda havia muitos resquícios de barbárie. Ainda, de vez em quando, havia certas coisas que o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo não se tinha dado por inteiro. Ora, Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela fala de tudo que ia acontecer depois, se os homens não se convertessem. Isto, aquilo, em certo momento ela diz, muitas nações serão aniquiladas. Ou seja, a apostasia, o repúdio da graça, ia chegar a um tal ponto que nações inteiras iam se afastar-se de Deus e receber as consequências daquilo. Mas ela diz, por fim, meu imaculado coração triunfará. E um triunfo não é uma vitoriazinha. Sabe quando duas pessoas estão jogando xadrez? Um vence. Ele não triunfa. Ele não pode sair dizendo, eu triunfei sobre o meu... Não, eu venci. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora diz, meu imaculado coração triunfará. E ela diz, imaculado coração, é um triunfo da graça. E é isto que os apóstolos estão começando neste dia da ressurreição, da ascensão. Eles têm que levar a boa nova até os confins da terra, mas como? Não como um poderio humano, não com dinheiro, não como exércitos. Sereis revestidos do poder do alto. Que poder do alto é este? Não vos sabe. Em pouco tempo vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Daqui a 10 dias vamos celebrar o Pentecostes. E a descida do Espírito Santo vai fazer com que, naquele São Pedro, que amava nosso Senhor Jesus Cristo, mas amava tão fracamente, que poucos dias antes, ele tinha negado a ele. Aquele São Mateus, que tinha fugido, aquele outro, Nosso Senhor, mandando o Espírito Santo, triunfa nas almas deles, e eles saem para conquistar o mundo inteiro, sem poder político, sem poder econômico, sem nada. Declaram guerra contra o mundo inteiro e vencem. E aí está a Santa Igreja Católica Apostólica, que em pouco tempo vai ser romana, que espalha pelo mundo inteiro. Com que força? O Espírito Santo. E este é o triunfo que nós celebramos hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, está sentado no trono de Deus, mas em sua carne humana. Isto é nossa fé. O segundo mistério de nossa fé é a encarnação, nascimento, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a um Deus crucificado. Nós adoramos a um Deus humano e um homem Deus sentado no trono de Deus. E para um pouquinho para entender isto. Se nós, imagine, eu estou vendo aqui um piloto famoso, mas imagine, não a altura deste céu sideral, mas um homem sentado a uma altura incomparavelmente mais, no trono de Deus. Imagine um de nós que tem um irmão. Me ocorreu uma coisa, vou contar em 2 minutos. Espero que não leve o meu tempo da homilia. Aconteceu conosco, um pequenininho estava viajando do país dele para o Brasil. A alfândega parou a ele para não sei o que, etc. Não sei exatamente o que foi. E estava encrencando com ele por alguma coisa. E ele pequenininho disse, olha, não faça isso comigo que eu vou falar com meu pai. E o policial lá, o chefe lá, fala com seu pai. Só que o pequenininho, o pai dele é cônsul do país dele no Brasil. Então ele puxa o passaporte diplomático dele,
para pegar o número. Quando viram aquilo, disse, não, pode passar, não tem problema nenhum, pode passar. Agora, isto ter um pai que é cônsul. Imagine ter um pai que é Deus. Todo o poder no céu e da terra. Isto que nós estamos celebrando. Eu gostaria de dar 50 outros exemplos para nos convencer da alegria que deve encher as nossas almas hoje. Eu quero dizer a oração do dia. Dai-nos, fazei-nos exultar de alegria e fervorosas ações de graças. Nós temos que estar assim, de uma alegria contagiante. Por quê? Porque nós vencemos. Deus já venceu. Nosso Senhor Jesus Cristo está sentado no trono de Deus. E quem é Ele? Meu irmão, meu pai, meu mestre. Ele deu todo o sangue dele para mim. E depois disso eu posso ficar triste? Impossível. A Santa Igreja já venceu. Porque o corpo místico de Cristo, que diz São Paulo, na segunda leitura, ele termina a segunda leitura assim. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. A cabeça já está na glória. Os membros somos nós. A cabeça da igreja que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A Santa Igreja vai triunfar. Por quê? Porque Jesus triunfou. E eu também vou triunfar, cada um de nós. Por quê? Porque aquele que triunfou é meu pai, meu irmão. Eu vivo na graça de Deus. Eu sou parte dele. Que possante apoio para viver na graça de Deus também. Às vezes a pessoa pensa, a vida de cristão é difícil, tem que lutar contra isto, tal tentação. Sim, tem. Mas isto é nada, se eu tenho um olhar fixo na glória. Se alguém diz, olha, rouba tal coisa, você vai ganhar uma vantagem na terra. Que isso? Eu tenho um trono no céu. Eu vou perder meu trono no céu para um banco de um carro, ainda que seja o melhor carro da terra? Que loucura. Vai ter um prazerzinho e eu tenho felicidade eterna. É fácil ser cristão. É alegre ser cristão. Por quê? Porque o cristão foi feito para triunfar. Nossa cruz exprime muito bem isto. É uma cruz de triunfo. Nossa igreja exprime muito isto. É uma igreja de triunfo. No momento em que o demônio parece que está dando uma gargalhada, que ele conseguiu fazer com escândalos, etc, etc, e a igreja parece destruir. Isso é nada. Cristo venceu, está sentado no trono de Deus. Aí está a vitória dele, aí está a vitória da igreja, aí está a vitória de cada um de nós. Nós temos que sair desta igreja quase que rindo sozinhos. Só apenas não vamos rir sozinhos porque é sinal de loucura. Mas de tanta alegria, e vem alguém e diz, olha, você perdeu tudo o que tinha no banco. É? Tipo, tá louco. É que o que me importa o que tem na terra? Eu não quero um trono na terra. Eu quero um trono no céu. É o que aconteceu com os apóstolos. Senhor, ainda vais restaurar o reino de Israel? É assim o ser humano. O ser humano é feito para sentar num trono. Mas o problema é que nós sempre tentamos fazer um trono nesta terra. E aí nós fracassamos. Veja, qualquer coisa que me dá tristeza. O que me dá tristeza nesta terra? No fundo, porque eu quis aquilo como um trono na terra. E eu não fui feito para um trono na terra. Eu já tenho um trono no céu. Eu. Cada um de nós, quem está me assistindo pelo TV Arautos. O senhor, a senhora, hoje tem um trono no céu. Esfrega as mãos, vai chegar. Chega um médico, se você tem câncer. Ótimo, vou para o meu trono do céu logo. Perdeu a fortuna, ótimo, vou ser mais de Deus. Qualquer coisa que me dá tristeza nesta terra, porque eu queria um trono nesta terra. Eu não fui feito para vencer nesta terra. A igreja foi feita para vencer na terra, mas eu fui feito para, junto com a igreja, triunfar de alguma forma na terra, mas sobretudo no céu. E as dores nesta terra são como nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as dores dele, todas as chagas dele, brilhavam como sóis. Hoje ele está sentado no trono de Deus, das mãos dele, as mãos gloriosas já, mas onde estava a marca do prego, aí brilha mais ainda. Cada dor que eu tenho que carregar agora, é no fundo meu pai, meu irmão, querendo me dar um trono no céu mais glorioso. Pois vamos ficar com isto. Vamos pedir nesta Santa Missa o que está na oração do dia. Dar ações de graças. Tem um adjetivo lá que eu esqueci.
Fervorosas ações de graças. Dar fervorosas ações de graças a este nosso Senhor, nosso Pai, nosso tudo, por intercessão de Maria Santíssima. Pedir a graça de viver na perspectiva deste triunfo dele, deste triunfo da Santa Igreja, que vai ser o reino de Cristo, o reino de Maria, e da vitória de cada um de nós que ele conquistou no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.